de volta para falar sobre política e, claro, na hora de falar de política, Paulo Roberto está sempre aqui comigo ao vivo. E aí, Paulo, boa tarde. Boa tarde, Anchieta. Ontem foi quarta-feira de fogo e hoje é quinta de fogo também. Tem fogo de novo? Tem fogo. Meu amigo. Tá pegando fogo. Aliás, esse país faz tempo que não falta fogo. Todo dia tem um incendiário jogando gasolina na fogueira. Começou a quinta-feira de fogo com a prisão do agora ex-deputado Daniel Silveira. Foi deputado até ontem. Primeiro dia que amanheceu sem mandato, o ministro Alexandre de Moraes mandou grampear. Foram lá em Petrópolis, levaram o homem. Tá preso. Porque vinha descumprindo, melhor dizendo, as medidas cautelares, jogou a tornozeleira dentro da Lagoa Rodrigo de Freitas, estava proibido de dar entrevistas, vinha dando entrevistas, de se comunicar pelas redes sociais, vinha fazendo postagens. Aí o ministro ficou lá na moita, quietinho, primeiro dia sem mandato, traz. E para complicar ainda mais essa quinta-feira, estourou na madrugada de hoje nas redes sociais um vídeo, uma live do senador Marcos Duval, que é do estado do Espírito Santo. Pelo jeito não é flor que se cheire, não, porque ele já deu umas declarações meio estabanadas, estapafúrdias, mas o homem deu entrevista à revista Veja, que sai de hoje para amanhã na versão eletrônica, dizendo, entre outras coisas, que foi convidado, antes da posse de Lula, para participar de uma armação para montar uma gravação de uma fala dele com o ministro Alexandre de Moraes, para incriminar o ministro ou tentar incriminar o ministro dentro daquela máxima defendida por alguns de golpe de Estado para que Lula não tomasse posse na presidência da República. É uma informação bombástica. Ele está dando uma entrevista coletiva agora, lá em Brasília, e estoura na mídia essa história, dizendo que está desiludido, está decepcionado com a política, vai renunciar. Ele está na metade do mandato, mas Janaína Pascoal, lembra dela? Sim. Também falou agora há pouco, disse, não acredito não, renunciar ele não vai. O fato é que o homem disse que foi para uma reunião na Granja do Torto, convidado por Daniel Silveira, esse que foi preso. Olha o time aí, as peças se juntando. E nessa visita à Granja do Torto, estava lá o ex-presidente Jair Bolsonaro, ficaram os três numa sala. E a ideia do Daniel Silveira era para que ele, o senador Marcos Duval, fosse ao Supremo, uma vez que ele tem relações de amizade, ou pelo menos conversa com o ministro Alexandre de Moraes, com o equipamento para gravar o ministro e tentar arrancar de Alexandre de Moraes uma declaração qualquer de que viria agindo fora das 4 linhas da Constituição. Ele disse que não se dispôs a fazer esse trabalho, na hora disse que ia pensar, depois desistiu, aí foi para o Alexandre e entregou todo mundo. Confusão. Aguarda-se agora os acontecimentos, os desdobramentos dessa posição aí do senador. Se ele vai renunciar e se o que ele diz é verdadeiro, você tem que comprovar. O fato é que quando tenta se esfriar um pouquinho, aí vem alguém botar lenha na fogueira. Parece que a coisa nunca para, né? Não para, de jeito nenhum. Impressionante. Agora, ele tenta tirar da jogada o ex-presidente, diz que quem estava organizando tudo isso era o Daniel Silveira, que Bolsonaro ouviu tudo, mas só fazia balançar a cabeça, afirmativamente ou negativamente, mas que tudo teria sido organizado pelo Daniel Silveira, que disse a ele e a Bolsonaro que já tinha todo um dispositivo preparado para colocar no corpo do senador e um carro estacionado nas imediações do Supremo com o equipamento de fazer essa gravação para depois estourar na mídia e arrancar uma espécie de confissão do ministro de que vinha agindo fora da lei. Agora vamos aos desdobramentos das eleições de ontem, né, das mesas da Câmara e do Senado. Deu aquilo que a gente já esperava, né? A eleição, a recondução do Arthur Lira à presidência da Câmara, com a maior votação da história, 464 votos. Antes, os dois mais votados tinham sido Ibsen Pinheiro, lembra dele? E o João Paulo Cunha. Sim. E os dois não terminaram na política muito bem, o que Arthur Lira espera que não aconteça com ele. Foi dentro do esperado, né? Uma votação expressiva. Foi. No Senado, teve aquele oba-oba todo, com possibilidades de traições mútuas, mas deu também o Rodrigo Pacheco, que era o candidato do governo, o candidato do presidente Lula. E vale aquela máxima que eu venho defendendo aqui, de que governo, ou quem está no poder, ou quem está dirigindo alguma coisa, a partir de uma sociedade de amigos do bairro, até a presidência da República, só perde uma eleição ou uma indicação se for muito ruim ou se não souber articular. Eu estava pensando exatamente nisso, ia dizer exatamente isso que você acabou de dizer.
Não é? Tem sido assim, a história conta isso. Exatamente. Então, quem perde, quem está na presidência da República, pede uma reeleição, foi o caso de Bolsonaro, no governo estadual pede a reeleição ou numa prefeitura, é porque é muito ruim, muito mal avaliado, ou então não sabe usar a canetinha, o que Lula soube, o que Rodrigo Pacheco soube e o que Arthur Lira também soube. Aliás, Arthur Lira conseguiu uma coisa, né? Porque o cara está ali com apoio, claro, 20 partidos. E do PL e do PT, né? Todo mundo. Porque ele botou, de certa forma, o governo no canto da parede, né? Disse, olha, eu tenho aqui a bancada, eu tenho o Centrão comigo, se lançar um candidato e eu ganhar, a gente vai dar o troco. Então, o governo disse, é melhor apoiar o homem, deixa para lá, fica quieto. Mas vem os desdobramentos disso aí, só ainda falando que temos hoje o início dos trabalhos legislativos, uma sessão conjunta, Câmara e Senado, que significa Congresso Nacional, e com os cargos da mesa da Câmara todos definidos, a partir de hoje vão definir os cargos na mesa do Senado. Foi escolhido o presidente, a partir do vice e os outros cargos, isso acontece hoje. Desdobramento de ontem, estourou na mídia também. Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos morrendo de ciúme de Michele, porque Michele foi ontem fazer campanha para Rogério Marinho dentro do Congresso e não avisou a ele. Pelo menos é o que estão divulgando, né? E Bolsonaro, de certa forma assim, ele é o estilo dele, ele gosta de tutelar, digamos, né? A companheira, a primeira-dama, a ex-primeira-dama. Quer dizer, dizer para onde vai, né? Combinar. É sempre ele que, né? Toma as iniciativas. Aí Michele ontem foi convidada por Valdemar da Costa Neto, parece que não avisou. Eita. Aí Bolsonaro está meio... Confusão em casa. Enciumado, né? Porque Michele está politicamente se destacando, né? É realmente uma mulher muito bonita. E parece que ela está tomando gosto pelo negócio, né? Tomando gosto na peça, né? Vai presidir o PL Mulher com uma retirada mensal de R$39 mil. A situação de Bolsonaro não está definida ainda, porque ele não voltou e fica essa ciumeira. Não sei, né, se tem razão para isso ou não. Eu só sei que aqui nos corredores da televisão, o papo agora há pouco ali dos meninos, era esse, sabe? Não, a mulher bonita, o homem não deve sair muito com ela, porque chama a atenção e tal. E eu comecei a voltar no tempo e lembrei que nas festas nossas aqui da televisão, se você olhar direitinho, confraternizações e tal, tem uns que vêm sozinhos, né? Porque tem umas mulheres muito bonitas e eles não querem mostrar a mulher de jeito nenhum. Deixa em casa, né? Tem isso, né? Uma ciumeira danada e tal. Pois é. Então, Lula ganhou as duas. Lula ganhou na Câmara, Lula ganhou no Senado, mostrando a força do governo. Agora, as batalhas que vêm por aí, né, do governo com o Congresso, a gente não sabe quais serão os resultados. Esperar, né? Tem muita coisa por aí. Aqui na Paraíba, o ano legislativo também começando. Solenidade lá na Praça João Pessoa. Revista às tropas do governador, mensagem do governador João Azevedo na Assembleia Legislativa, Adriano Galdino rindo à toa, dando entrevistas e dizendo que sonhou em um dia ser vereador, conseguiu, sonhou em ser prefeito, foi 3 vezes, sonhou em ser deputado, é a 4ª vez e sonhou em presidir a Assembleia, conseguiu. Vai para 4 vezes também na Assembleia. Aí o colega repórter disse, e agora, quais são os próximos sonhos? Aí disse, os sonhos estão vindo por aí, estou desenhando os próximos sonhos. Está cacifado, né? Um irmão deputado federal. Sim. E cacifado para novos embates. Aqui em Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha Lima também participa da abertura do ano legislativo da nossa Câmara Municipal, levando a sua mensagem ao Poder Legislativo e também com esperança, pelo menos, e com ânimo para fazer um trabalho agora em 23, na sua concepção, melhor do que fez em 2022. Lembramos que o presidente da Câmara, o Marinaldo Cardoso, é o eventual substituto de Bruno, porque não tem mais vice-prefeito, uma vez que Lucas Ribeiro elegeu-se vice-governador, né? Diz que já viram ele no gabinete do vice, lá no gabinete do prefeito, Marinaldo já sentando lá no gabinete só do vice. Experimentando a cadeira, ver se estava direitinho, né? Porque uma licença de Bruno, né? Uma situação qualquer, já assume aí. A última vez que eu conversei com o prefeito Bruno Cunha Lima, ele lembrava da avó dele, dona Valniza Cunha Lima, de saudosa memória, que gostava muito do Marinaldo Cardoso, que Marinaldo, desde que iniciou a sua trajetória nos movimentos sociais de Campina Grande, sabe do Pedregal, aquela região, que ele já frequentava a casa de doutor Ivandro. E era muito querido por doutor Ivandro e por dona Valniza, né? Dona Valniza chamava ele de meu filho. Você é meu filho também, meu filho preto, brincando com ele, né? Porque os filhos são todos brancos, né? De olhos azuis, assim como os seus. Mas ela chamava meu filho preto de forma carinhosa. E Bruno disse, olha, a minha avó que deve estar vibrando aí com o Marinaldo, tendo chegado onde chegou. Sim.
faz parte. Boca Maldita de hoje, Vamos embora. calçadão da Cardoso Vieira. Primeiro tinha lá uma disputa de apostas, olha só o que é que o pessoal pensa. Quem é mais bonita, Janja ou Michele Bolsonaro? Bolsa de apostas hoje lá no calçadão. Ah, é? E o público estava bem dividido, sabe? Metade para Janja, metade para Michele Bolsonaro. É coisa de quem não tem o que fazer, né? Muito, é. Aí, não, a questão principal era o depoimento de Anderson Torres, que deve estar acontecendo agora. Será bombástico ou não? Está acontecendo agora, é? Estava marcado para começar 11 da manhã. Deve ter começado. E havia uma dúvida se ele ia depor lá mesmo no batalhão onde se encontra ou se iria para a sede da Polícia Federal, mas o ministro Alexandre mandou tomar o depoimento hoje. Será que vem bomba por aí? Rapaz, eu não duvido mais Do nada jeito que nesse tá a país. situação, Olha né? só, a gente, sei lá, todo dia é uma surpresa, né? tem surpresa. Sei lá, meu amigo. Eu não aposto nada, Eu mas... também não. e nem vou entrar nessa aposta também das mulheres, não. Não, Ele dá lá certo que não. resolva, né? Dá certo não. Dá certo não. Deixa a gente ficar de longe, só olhando. É melhor. É isso, melhor, gente. Paulo. Então tá bom, meu irmão. Até amanhã, Até né? amanhã. Até amanhã, Paulo. Bem, e a Câmara Municipal de Campina Grande está abrindo hoje os trabalhos legislativos 2023.